Vamos lá, dar continuidade ao que a gente estava falando aqui, tratando. Nós já vimos aí a importância de se buscar o contexto, nós já vimos aí algumas ferramentas que podem nos ajudar, a importância de compreender os símbolos. E agora eu queria falar um pouco a respeito do contexto histórico. Historicamente, o que estava acontecendo no livro de Apocalipse? Bom, 3 perguntas a gente pode fazer. Onde João estava quando escreveu? 2. Por que ele estava lá? 3. Quem colocou João lá, onde ele estava? Tá? Pelo menos 2 dessas perguntas que eu fiz aqui, elas podem ser respondidas no próprio livro, Apocalipse capítulo 1, versículo de número 9. Ora, eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus. Olha só, olha a informação. João estava onde? Na ilha chamada Patmos. Por causa de quê? Da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Bom, 2 das nossas perguntas já foram respondidas. João estava na ilha de Patmos. Mais para frente a gente vai conhecer um pouco mais sobre isso. O que foi que levou João a ser colocado ali? A palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Agora, quem colocou João nesse lugar? Quem lançou João lá nessa ilha? A gente vai mergulhar dentro da história. Bom, desde a época do imperador Nero, iniciou-se aí perseguições aos cristãos. E isso foi imperador após imperador, e essas perseguições se seguiam. Com exceção de Tito, me parece que Tito ele não via os cristãos assim como uma ameaça, né? Então houve aí uma espécie de trégua, mas quando chega o imperador Domiciano, tá? Que é irmão do Tito, o Tito morre, e em seguida Domiciano ele vai assumir o império, exatamente em 13 de setembro de 81. Ele assume o império e ele vai reinar. Ele vai passar ali 15 anos, tá? Domiciano, ele retorna aí com essas perseguições. Ele se tornou um grande perseguidor, um grande opositor da fé cristã, um grande perseguidor do cristianismo. Quando a gente estuda a história, a gente vai ver que Domiciano, ele tinha um certo temor consigo. Era um temor supersticioso. Ele acreditava que surgiria uma pessoa da Judéia, ali da família de Davi, que iria assumir o império do mundo. E isso lhe soava como uma ameaça, já que ele era um imperador, né? Lhe soava como uma ameaça. Mas assim, a gente não sabe ao certo a causa real da perseguição, mas vários fatores vão ocasionar isso, né? Ele tinha isso como ameaça de que alguém da Judéia viria e assumiria um império, né? Ele tinha essa ideia na cabeça dele, o Domiciano. E sem falar também que ele respeitava muito as tradições romanas. E o que ele queria? Ele queria restaurar essas tradições. Contudo, o cristianismo ele estava crescendo muito, inclusive nas áreas do império. Algumas pessoas ali da alta também já tinham aceitado a essa fé cristã, né? Tinha se convertido. E o cristianismo crescia. E
ele se opunha, o cristianismo era oposto à religião antiga, à religião romana. Então, isso aí já não soava muito bem também ao imperador Domiciano. Sem falar que havia também ali o culto ao imperador. O imperador ele se intitulava uma espécie de deus, né? E então isso não era muito bom. Os cristãos adoravam um outro deus, ele queria que adorasse a ele. E muitos se opunham a isso. Eu não vou adorar o imperador. Era uma razão para a perseguição. Na época de Domiciano, o templo já havia sido destruído. No ano 70, os romanos invadem Jerusalém, onde se cumpre a profecia que Jesus vai falar. Não ficará pedra sobre pedra. Eles destroem tudo. Então, o templo já havia sido destruído. O que é que Domiciano ele vai fazer? Ele determina que toda a oferta que os judeus eles levavam para o templo de Jerusalém fosse levada agora às arcas imperiais. Só que o judeu ele vai se recusar a isso. Jerusalém é a terra sagrada do judeu. O templo é sagrado. Os judeus não ofereceriam em outro lugar aquilo que se oferece no templo. Então, o que é que o judeu vai dizer? Olha, Roma não ocupou o lugar de Jerusalém, nós não vamos levar as nossas ofertas. Então, Domiciano ele vai começar a exigir que essas ofertas sejam levadas em uma espécie de perseguição. Ele começa a perseguir. Existiam algumas punições, o desterro, o trabalho escravo, alguns eram mortos. Domiciano ele começou uma perseguição muito grande aos cristãos daquela época e também aos judeus. As práticas do cristianismo era parecida com o judaísmo, então houve uma perseguição muito grande ali, muitos chegaram a morrer. Essa perseguição foi tão grande que Domiciano ele não poupou nem os seus patriotas, né? Nem aqueles que eram romanos, porque existiam alguns ali, como eu falei, alguns da alta, né, do próprio império que se converteu. Ele não poupou nem mesmo os romanos convertidos ao cristianismo. Ele ordenou a morte de Flávio Clemente. Quem era o Flávio Clemente? Era um parente de Domiciano. Inclusive também a esposa do Flávio, que é a Flávia Domitila, ele ordenou também contra ela. Ela era a sobrinha do Domiciano. Então você vê que ele não poupou nem mesmo os romanos que tinham aceitado essa fé. Era uma perseguição muito grande, né? Era algo muito forte. Mas nem todos eram mortos. A gente vê isso através do apóstolo João. Ele não foi morto, ele foi colocado numa ilha, né? Ele foi banido, foi banido para essa ilha. Apesar que existe uma tradição que vai dizer para a gente que João ele foi colocado dentro de um tacho cheio de óleo fervendo para que ele fosse ali morto, mas que Deus ele livrou João milagrosamente da morte. Então o imperador entende que matar João ia trazer um grande escândalo e ele coloca João agora na ilha. Esse milagre a respeito do João é muito maravilhoso. Lembro-me que havia uma promessa de Jesus a respeito de João, quando Jesus vai falar assim, e se eu quiser que ele viva até que eu volte, né? Alguns entendem aí que João ele não morreria, e eu queria falar um pouco sobre isso. Existem várias maneiras de Jesus voltar, né? Jesus ele pode voltar coletivamente, como nós aguardamos o arrebatamento, como individualmente. Você pode dizer, poxa, mas o João ele morreu e Jesus ainda não voltou. Mas João recebeu a Jesus ali na ilha, em visão. Então, para João, Jesus voltou, apareceu a ele, entregou a revelação e
depois disso é que João ele vai morrer, muito interessante. Mas enfim, não vamos nos aprofundar. Eu só queria passar aí esse contexto, tá bom? Histórico para a gente entender. Então existia uma grande perseguição. Por causa dessa perseguição, João ele foi parar nessa ilha, a ilha de Patmos. Vamos lá fazer uma recapitulação rápida dos tópicos que foi passado na lição e encerrar esse vídeo, tá? A gente viu lá na lição por que estudar o livro do Apocalipse. A gente viu lá na lição, no tópico 2, alguns aspectos importantes do livro, né? E no tópico 3, uma visão panorâmica do livro. Isso eu já dei aqui para vocês na introdução, no primeiro vídeo aí, e um pouco nesse segundo vídeo. Mas, gente, por que estudar esse livro de Apocalipse? Eu queria responder dentro da própria Bíblia. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Quando a gente vai analisar por que esse livro foi escrito, a gente também pode compreender por que a gente vai estudar esse livro, para que a gente vai estudar esse livro. A gente pode tirar várias razões, a gente pode ter muitas motivações para estudar o livro do Apocalipse, tá? Não existe, a ideia é só essa, você tem que estudar por causa disso, não. Existem muitas opiniões acerca disso, tá? Por que estudar? Eu resolvi vir aqui até a Bíblia, compreender por que ele foi escrito, para saber por que a gente deve estudar. Apocalipse 1:1 vai dizer assim: revelação de Jesus Cristo, a qual lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Bom, por que o livro de Apocalipse foi escrito? Parece que Deus ele desejou que os seus servos ele pudessem ter o conhecimento a respeito de alguns acontecimentos. E quando a gente lê esse versículo, a gente entende que o Apocalipse ele não foi escrito somente para os cristãos daquela época. Não foi escrito somente para João, ou somente para as igrejas da Ásia, ou somente para os judeus que viviam ali na época em que o Apocalipse foi escrito. O Apocalipse foi escrito para os servos de Deus. Você é servo? Então o Apocalipse foi escrito para você. Por que você deve estudar o Apocalipse? Porque ele é para você. Ele abrange acontecimentos aos quais nós vamos precisar entender para saber por que estamos vivendo determinadas coisas. Deus se preocupou com isso para que a gente também não venha se perder na nossa fé. A gente saber o que está acontecendo, por que está acontecendo tal coisa. Hoje em dia a gente vê a gente teve aí uma pandemia muito pesada, né? Acontecimentos absurdos entre famílias, de pais com filhas, a guerra que está acontecendo. A gente vai ler o Apocalipse, então a gente vai compreender, isso está acontecendo por causa do que Deus falou, e a gente vai poder se encontrar na nossa época. O Apocalipse ele foi escrito para você. Se você é servo de Deus, então você precisa ler esse livro. Deus ele desejou que a gente viesse a ter esse conhecimento. Mas o que Deus queria? Será que Deus queria que a gente fosse um doutor no Apocalipse? Porque a gente não consegue ter essa compreensão tão clara, né? Não é isso que Deus quer, tá? Não é que a gente vai se tornar um doutor, que a gente vai ficar aqui especulando datas, tentando adivinhar quando vai acontecer o arrebatamento, tentando adivinhar quando se dará o fim das coisas. Não é que a gente vai procurar dentro do Apocalipse, escavar para saber o tempo perfeito das coisas.
Não é isso que Deus ele pretende. Uma vez perguntaram a Jesus, Jesus, como é que vai ser aí esse negócio do fim? Jesus disse assim, nem só Deus sabe, nem os anjos, nem eu, sabe? No livro de Atos, eu acho que eu cheguei a anotar o versículo, eu não me lembro aqui agora, mas no livro de Atos a gente vai encontrar a palavra que diz, não vos pertence a vós saber o tempo, sabe? O que Deus quer? Que a gente venha compreender a história, o desencadeamento da história, o desenrolar. Ele quer que a gente venha compreender de como se dará o fim de todas as coisas, de como Cristo ele terá a vitória. Isso nos ajuda a não desanimar na nossa fé. A gente saber que tudo isso está acontecendo, mas que a profecia vai se cumprir, que a igreja vai ser arrebatada, que Cristo será vitorioso juntamente com a igreja também será vitoriosa. É essa esperança que o livro de Apocalipse vem trazer para nós. Então ele não é um livro de terror, é uma carta de amor de alguém que desejou nos alertar, para que a gente não venha cair, desanimar. Então, por que ler o Apocalipse? Primeiramente, porque ele foi escrito para você. O comentarista, ele destrinchou alguns pontos da lição, dizendo a respeito da leitura, né? Porque ler o Apocalipse, ele falou aqui para prevenir contra as heresias, por causa de um chamado à santificação que o Apocalipse nos faz, né? Quando a gente lê o Apocalipse e se depara com as igrejas, exortações feitas à igreja, nós também somos igreja, nós percebemos algumas coisas em comum entre nós e as igrejas daquela época. Então nós somos exortados junto com essa igreja para prevenir heresia. Nossa, no primeiro século da era cristã, enfrentava-se muitos desafios e entre tantos desafios estava o desafio de manter a congregação unida, e unida não somente no termo de relacionamento entre irmãos, unidas também em termo de unidade doutrinária. Por quê? Porque estava acontecendo muitas heresias naquela época, falsos ensinos. A região ali de Éfeso era um centro cultural que recebia muitas influências, inclusive do Império Romano, do culto ao imperador. Havia ali cristãos de origem judaica, de origem pagã. Então muitas ideias se misturavam, muitas heresias, o que são heresias? São falsos ensinos. Então muitos falsos ensinos surgiam, inclusive existia ali um grupo de gnósticos, né? São pessoas que se consideravam com determinado conhecimento. Esse grupo trazia muita heresia. Nossa, eles falavam, inclusive, negavam a encarnação de Cristo. E isso era um grande perigo. Então, o livro de Apocalipse, no seu aspecto de epístola, tá? Porque em alguns aspectos o Apocalipse ele é uma epístola, uma carta. Ele vem orientar as igrejas contra esses falsos ensinos. Então nós encontramos esses alertas contra a heresia, e esses alertas vai servir também para nós. Então por que estudamos o Apocalipse? Para que a gente não venha cair nas heresias que são ensinadas por aí, tá? É uma exortação para evangelização. A brevidade com que tudo há de acontecer nos arremete, olha, a gente precisa acordar, vamos pregar a palavra de Deus. É necessário. O segundo tópico falou aí sobre alguns aspectos importantes do livro. E ele vai usar aí Apocalipse 1:3, falando de três bem-aventuranças que o livro nos traz. Bem-aventurado o que ler, bem-aventurados os que ouvem e os que guardam. É muito interessante a gente observar isso. Deixa eu ver aqui. 19 minutos, eu já estou quase... Eu vou encerrar já o vídeo, tá? Pra gente não ficar muito longo. Eu queria só fazer essa observação de Apocalipse 1:3, que o comentarista ele vai destrinchar aqui pra gente, né, a respeito desses três aspectos: a leitura, o ouvir e o guardar, tá certo? Apocalipse 1:3, bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem e os que guardam as coisas que nela estão escritas,
porque o tempo está próximo. Gente, se a gente observar aqui, ele vai dizer assim, ó, bem-aventurado o que lê, os que ouvem e os que guardam. É interessante a gente observar. O que lê, você vê que ele não está aí no plural, está no singular. A Bíblia não era tão acessível quanto ela é para nós hoje. Então, nem todo mundo tinha acesso à leitura bíblica. Mas havia uma prática que era a prática da leitura em público. Alguém lia as palavras autorizadas de Deus. Isso era um costume antigo. Moisés e Josué praticaram isso. Você pode conferir aí, eu não vou ler devido ao tempo do vídeo. Êxodo 24:7, Josué 8:3. Como eles fizeram isso também o rei Josias, 1 Reis 23:2. Neemias fez, Neemias 8:8 vai falar como Esdras também e os levitas fizeram isso. Era um costume já antigo. A leitura das cartas apostólicas é uma continuação de uma tradição longa, né? de uma tradição profética. Havia esse tipo de costume. Então, bem-aventurado aquele que lê. Há uma passagem específica a respeito dessas leituras que eram feitas. Você pode conferir na sua Bíblia, Colossenses 4:16. Gente, esse eu vou ler aqui. Deixa eu abrir aqui Colossenses 4:16. Esse eu vou querer ler com vocês, tá? E quando essa epístola, Paulo escreveu, tá? E quando essa epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também eu seja na igreja dos Laodicenses. E a que veio de Laodiceia, lede a vós também. A gente observa que existia uma circulação dos livros, né? Não existia muitas cópias, então nem todo mundo lia. A carta chegava a uma igreja, era lida diante da igreja, alguém lia para a igreja e a igreja ouvia. Então, bem-aventurado o que lê, nos arremete também a esse tipo de prática, né? Interessante a gente saber isso aí. No Apocalipse, por exemplo, João ele promete uma bênção, né, para aquele que lê o Apocalipse. Bem-aventurado aquele que lê, quer dizer, abençoado seja aquele que lê, feliz seja aquele que lê. Os que ouvem, ora, há uma expressão muito repetida no livro do Apocalipse que diz assim, ó, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Bem-aventurado o que ouve. Sabe, as palavras do Apocalipse são palavras do Espírito Santo. Então, bem-aventurado aquele que ouve, aquele que guarda. Guardar é o ato de ter zelo, é também não permitir que a palavra ela saia de dentro de você. Ouvir, gente, quando fala assim, bem-aventurado o que ouve, ouvir é mais do que você escutar, é assimilar, trazer para dentro de você. É deixar se provocar por aquilo que você está ouvindo. É reagir ao que está sendo falado. Sabe quando alguém é provocado para uma determinada situação, alguém é provocado por um outro alguém para brigar? Através de xingações. E quando alguém é provocado e não atenta para aquela provocação e sai daquele lugar, aí vai dizer assim, ó, fulano não ouviu que ciclano estava dizendo, ele não deu ouvido, ou seja, ele não internalizou, ele não trouxe para dentro de si. Se ele trouxesse para dentro de si, o que ia acontecer? Ele reagiria, ele iria para cima, a coisa ia acontecer, né? Assim a palavra de Deus, olha, bem-aventurado, nesse caso, bem-aventurado, tá? Porque aquele que dá ouvido aos xingos aí para confusão não é bem-aventurado, não. Bem-aventurado que ouve as palavras dessa profecia. Ou seja, aquele que se deixa provocar por ela. Aquele que é movido por ela. Muito bom.
Bem-aventurado o que guarda, aquele que zela, ou seja, aquele que não permite que a palavra que entrou agora venha sair. O salmista disse no Salmo 119, 11, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Eu guardei. Quando a gente guarda a palavra, a gente é guardado por ela. Oh, glória! A palavra, ela nos impede de cometer pecados contra Deus. Ela nos guarda, ela nos livra. Josué 1,8, Deus disse, olha Josué, não aparta da tua boca o livro dessa lei, medita nela dia e noite, não deixa sair de você, Josué. O Evangelho de João 15,7 nos mostra os benefícios de guardar a palavra, você pode conferir aí. Amém? Eu espero ter sido bastante útil esse vídeo para você, que Deus em Cristo te abençoe e nos conceda mais momentos como esse de aprendizado da palavra de Deus. Fica com Deus.